Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje falaremos sobre a casa da Dona Yaya, a prisioneira em sua própria casa. A história de Dona Yaya, senhora Sebastiana de Melo Freire, nascida em 21 de janeiro de 1887, Mogi das Cruzes, filha de Josefina Augusta de Almeida Melo e Freire e Manuel de Almeida Melo e Freire, a mais nova de 5 filhos. O pai de uma família de proprietários de terras e políticos de Mogi das Cruzes seguiu a tradição dos jovens de elite paulistano. Formando-se advogado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, dedicou-se à política. Seus pais morreram em dezembro de 1900, com 2 dias de diferença. Só ficaram 2 filhos, Dona Yaya e Nhonho, seu irmão, 5 anos mais velho. Os outros irmãos morreram na infância. Então sobraram Yaya e Nhonho, onde herdaram tudo: dinheiro, ações, terrenos, propriedades rurais e imóveis urbanos. Donos de grandes áreas em Mogi das Cruzes, que incluía parte da Mogilar, Centro Cívico, área da faculdade, também em Biritiba-Mirim, Guararema e São Paulo. Manuel de Almeida de Melo Freire, o pai, era de uma família tradicional do final do século XIX. Foi deputado constituinte e senador. Foi o único mogiano a chegar nos cargos. 5 anos após a morte dos pais, então, em poucos anos morreram pai, mãe e irmão. Dona Yaya nunca se casou e não teve filhos, mas teve 2 afilhadas que criou como filhas. Ela vivia em companhia desses amigos, os Grant, família americana, que emigraram para o Brasil e se tornaram amigos em Mogi das Cruzes. A família Melo Freire logo vieram morar em São Paulo, em um palacete localizado na rua 7 de Abril, que era o centro de São Paulo naquela época, uma região muito nobre de moradias. Em 1919, aos 32 anos, Yaya apresentou recorrentes sinais de desequilíbrio emocional que levaram à sua internação em uma instituição hospitalar. Laudos médicos atestaram sua condição de paciente psiquiátrica e a necessidade de cuidados especiais. Foi internada pela 2ª vez em 1920 e considerada incapaz de administrar seus bens, recebendo interdição. E como ela não tinha herdeiro, ficou para a Universidade de São Paulo. Seu pai era muito amigo de Albuquerque de Lins. E em 1899, seus pais morreram e, por serem menor de idade, Yaya e seu irmão passam a ser tutelados por Albuquerque de Lins. Albuquerque de Lins foi governador de São Paulo e mais tarde presidente. Era muito amigo de seus pais. Apesar de Albuquerque ser amigo dos pais, ele não acompanhava a vida dos menores. Ele chegou até a sugerir um casamento entre seu filho e Dona Sebastiana, mas isso não aconteceu. Visitar o jardim. Isso daqui era um complexo, que era um sítio enorme, que pegava inclusive até o viaduto, para vocês terem ideia da expansão do sítio. Ela morava na rua 7 de Abril, que era um centro chamado Centro Novo, né? Essa é a entrada principal da casa. Eu sempre passei por aqui, mas nunca entrei. Dona Yaya e o irmão tiveram tudo que o dinheiro pudesse comprar. Ela era uma jovem bem formada, falava francês,
Frequentava a alta sociedade da época, o teatro municipal, saía com as amigas de carro, inclusive tinha uma Mercedes, era muito católica. A missa ia até a casa dela, onde o padre celebrava a missa na casa da Rua 7 de Abril. Ela estudou no colégio tradicional Sion. Esse colégio tinha frades e ela tinha uma capela em casa, muito usual na época, e eles celebravam a missa em casa. Dona Yaya, além de muito religiosa, era também fluente em francês, escrevia muito bem, tocava piano, adorava artes plásticas e era apaixonada por fotografia. Ela mesma revelava as fotos. Dona de uma personalidade forte, ela nunca se casou. Dizem que ela teve uma paixão por um aviador de São Paulo, mas ele já era comprometido. Ele era noivo de uma outra pessoa. Ele era amigo de infância. Se fala que ela foi fazer até aulas de avião para ficar mais próxima dele. Era um monomotor. Ela fazia de tudo para se aproximar, mas não era correspondida. Em 1905, seu irmão Manuel viajava para Buenos Aires de navio para fazer um tratamento que se falava que era tuberculose. Olha a altura. Diz que o sítio e a casa foi construído em uma colina. Então, para vocês verem o nível do terreno, da área, ó. Lá tem uma outra rua que tem um nível bem mais baixo. Aqui nós estamos localizados próximo. Essa casa fica entre os rios Itororó, Saracura e Japurá. Em 1914, Dona Yaya viaja para a Europa. Em sua estadia em território europeu, estoura a Primeira Guerra Mundial. Então, a viagem que era para ela ficar um ano, ela passou mais de um. Além disso, ao chegar em São Paulo, ela foi diagnosticada com a gripe espanhola. E depois de fazer tratamento, começa a aparecer os primeiros sinais de demência. Nesse período ela começou a distribuir com os funcionários joias pessoais. Depois começou a se ferir utilizando utensílios de cozinha, até chegar ao ponto de cortar os pulsos, onde quase levou ela à morte. Naquela época, o maior especialista em psiquiatria do Brasil era o Dr. Franco da Rocha. Ele pensou em levá-la para a clínica do Juqueri, que era em Franco da Rocha. Mas os amigos e a família Grant, que cuidava dela, não viu com bons olhos. Decidiram, em comum acordo, adaptar a casa localizada na Rua Major de Ouro para que ela ficasse lá. Ela ficou por anos na casa, dentro de um quarto, o quarto amarelo, e alguns historiadores falam de 30 a 36 anos, e só depois que eles fizeram o solário. Então ela ficou sendo cuidada pela família Grant, que era uma família de americanos que migraram para Mogi das Cruzes para tentar a vida como agricultores e comércio. Mas depois, com a fatalidade da família, eles resolveram se mudar para São Paulo para ajudar a cuidar dela. A casa da Major Diogo foi construída em meados do final do século XIX, como um chalé de tijolos. O terreno da casa tinha 33 mil metros quadrados. Em 1902, João Guerra compra o chalé. Ele amplia e dá as características de neoclássico da casa, como os afrescos na parede, as pilastras. Quando o pai da Yaya compra a casa, muitas das características da época de João Guerra permanecem. A sala verde é a sala social, onde existia a vida social da moradia. Nela existia uma grandiosidade de afrescos. O tema
e o relevo marinho, com montanhas e mar, trabalhado na base de toda a parede, madeira de cedro na parte inferior. Mostra também o luxo da família, o trabalho no teto, acima com tijolos, e a emenda da casa, que mostra a parte do primeiro chalé da casa de 1888. Quando Yaya vai morar nessa casa, várias adaptações foram feitas para recebê-la. Proteção nas janelas. As janelas eram pivotante, abriam e fechavam somente da parte de fora. Ao ser trancada, a janela não tem acesso para abrir do lado de dentro, então somente os empregados e enfermeiros tinham acesso para abrir as janelas. Vocês vão ver em seguida essas janelas que eu vou estar mostrando. É bem impactante a gente ver como era tratado uma pessoa com doença mental naquela época. Mudou muito os tipos de tratamento, porque na época desse Franco da Rocha existia cadeiras de choque, então os tratamentos da época eram muito agressivos. Sem falar que naquela época existia manicômio, lugar onde ficavam pessoas doentes mentais, mas também deficientes. E muitas vezes eram também colocados políticos que eram contra o governo da época. Existe um documentário muito grande que eu vi na TV sobre os manicômios daquela época. É muito chocante, mas é importante a gente ver todo o processo, tudo que é história eu gosto muito, e quem é interessado em história é bom verificar esse documentário. Além das janelas, existia também o chuveiro, que eles adaptaram com uma altura superior para que ela não pudesse se machucar. Também a abertura e água da banheira era feita tudo pela área externa. Os funcionários colocavam a quantidade de água para que ela se banhasse, e também a porta dela do banheiro existia como se fosse um olho mágico, para as pessoas e enfermeiros do lado de fora pudessem verificar como que ela estava do lado de dentro. Para refletir tudo que é falado no museu e também tudo que eu ouvi por historiadores, é importante a gente saber e tentar imaginar como era aquela época. Quem foi Dona Sebastiana Melo Freire? Ela realmente tinha problemas mentais? Ou foram as circunstâncias da vida e do ambiente? Durante anos, pessoas que passam em frente à casa se perguntam a quem pertencia. Conheci um senhor de 97 anos que me falava de uma senhora que ficava na Rua Major Diogo doando coisas e dinheiro para quem passava na frente da casa, mas não sabia o nome daquela senhora, se era a mesma. O meu interesse em conhecer essa casa só veio por intermédio de uma cliente, que é atriz e que fez uma peça de teatro chamada Fora do Mundo. Ela relatava a vida de Dona Yaya, considerada como louca. Passou em torno de 36 anos presa em seu quarto. É importante dizer que essa mulher foi uma mulher à frente do seu tempo, porque para a época poucas mulheres estudavam, poucas mulheres falavam mais de um idioma, poucas mulheres dirigiam automóveis, poucas mulheres fotografavam, poucas mulheres voavam, poucas mulheres viajavam sozinhas. Na época, a mulher somente pintava, bordava, tocava piano e casava. Lendo relatos de historiadores e jornalistas e documentos, vemos que Dona Yaya foi uma mulher instruída por sua família, tendo uma educação e formação privilegiada acima de sua época. Essa história me fez recordar um pouco a história de Lidia Poeti, a primeira advogada italiana, que também fez parte
de mulheres à frente de seu tempo. De fora, a abertura da janela era feita pelos funcionários, as pessoas que cuidavam dela. É o laudo médico, tá vendo a interdição dela. Aqui é a parte foi restaurado, não lembro se foi em 2020, por alunos da faculdade de artes plásticas. Olha que lindeza, gente. Aqui os detalhes são em azul e rosa. A madeira ainda, né? A casa de uma amiga minha em Minas tinha essa janela em cima da porta. Nossa, que linda, gente. Aqui é aquela janelinha. Deveria ter escrito em alguma parte. Olha que coisa linda. Ah, proibida a entrada, tá vendo? Mas não tem nenhuma. A entrada da parte de dentro da porta. Olha isso aqui, gente. Uma claraboia. Tá vendo? Ela não tinha acesso. Aqui era o lado que ficava fechado, que as pessoas fechavam, tá vendo? Esse é o espaço verde, é o quarto verde. Então existe a visita guiada, que é melhor, que mostram detalhadamente eu não sei, eu cheguei a ver uma visita guiada pela internet por uma historiadora da USP. Então é bem melhor, né, gente? Olha que tem, tá vendo? Isso aqui é da época. Se vocês verem o restauro, eles restauraram e onde não tinha... Eu vi um depoimento da arquiteta, eles restauraram utilizando pontilhados, que é uma técnica. Quando a imagem perde a pintura.
Olha como os tijolos da época eram enormes. Vendo? Olha como era grande. É aqui que você vai organizar? Mais uma janela daquela pivotante, tá vendo? Eu sei que ela ficava em 3 acessos de quarto. Esse é o banheiro? Olha isso aqui, gente. Isso daqui é... como que chama? Esqueci, me deu um branco, eu vou colocar aí pra vocês. Aqui não faz parte do acervo da Yaya. Aqui eu acho que a gente vai sair. Olha como que era. Pivotante, pivotante. E aqui a gente saiu na sala. A casa não era grande assim. Olha, esse deve ser um banheiro, gente, que não dá acesso. Olha como que... esse é o banheiro que eu vou mostrar algumas imagens para vocês, porque o chuveiro era bem mais alto, para ela não ter acesso. Ela tentou contra a vida dela. Eu acho que em 2 períodos. Agora a gente vai estar saindo na lateral da casa e aqui é o solário, tá vendo? Onde depois de anos dela enclausurada, eu vi, inclusive, historiadores falando sobre o assunto. Gente, do lado de fora é a coisa mais deliciosa. Fresca. Sempre quis visitar essa casa. Eu vou mostrar algumas imagens, algumas fotografias que eu tirei. Olha que árvore enorme. Parece que é a ficus. Se não me engano, é ficus. Falando sobre o assunto, algumas informações que eu pesquisei com historiadores. Eu espero que vocês... olha uma mangueira. Que lindo, tem mangueira. Acho que tem pura goiabeira. Não, deixa eu ver, jabuticaba. Acho que tem até cajuzeiro. O que é aquilo? É um caju? Não, eu acho que é... aquilo ali é jabuticaba, gente, olha. Olha o tamanho dessa jabuticabeira. Nossa, dá vontade de passar a tarde inteira aqui. Olha as flores. E muito passarinho, apesar do movimento que passa nesse viaduto aqui. Muito passarinho. É uma jabuticabeira muito antiga, pelo jeito. Olha. Nossa, que linda essa planta, gente. Nossa, olha que coisa maravilhosa. Nunca vi essa planta na minha vida. Olha, ela parece um cacho.
Parece um fruto. Ai, que coisa linda. Olha o outro cacho lá. Só que ele não abriu a flor. Tá vendo? E esse abriu, ó. Ai, deixa eu diminuir aqui. Aqui deve ser por paisagismo que colocou. Se a gente pensar bem, nem faz tanto tempo, né? Mas para uma cidade como São Paulo, é uma casa histórica. Porque nós estamos falando de uma cidade que não preserva o que é antigo. Então, casas do começo do século, para São Paulo, para mim já é antigo. A gente vai passar numa padaria que também é antiga. Eu fiquei conhecendo por uma cliente minha que falava do pão de lá. Aí eu não pus muita fé, mas depois quando eu experimentei eu achei bem parecido com os pães da Itália. Eu não sei se eu vou marcar uma visita guiada. Deixa eu mostrar, olha que coisa, gente, fica debaixo da casa. Que coisa linda, pega todo, olha o piso da casa, gente, que coisa linda. Nossa, tá bem ainda, né? Nossa, que coisa linda. Tem uma escada. Olha que até o subsolo tem as janelinhas. Tá vendo? Pivotante. Só que aqui é diferente. Pega toda... O rapaz da segurança falou que pega toda a casa. E aquela... Vamos ver se dá pra ver. Não dá pra ver nada. E a escada dá acesso à casa, ele falou. Eu não quis entrar porque não é correto, né? Eu nem pedi pra ele porque como ele cuida da segurança, dos painéis lá de câmeras. Nossa, mas eu fiquei encantada, pelo menos eu conheci o piso. Vocês viram o piso por dentro? Que lindo! Você imagina quem morava numa casa dessa na época, hein? Olha a árvore, a grossura da árvore. Olha, pra vocês terem ideia. Lindo demais, né? Aqui tinha que plantar alguma coisa, viu? Teremos continuação no bairro do Bexiga. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.